Boa noite a todos. Louvado seja o nome do nosso Senhor pela sua palavra que é cantada para a edificação do seu povo. Hoje nós vamos para Apocalipse capítulo 20. Nós vamos olhar para o milênio e para o juízo final. Nós vamos fazer isso olhando para 4 movimentos dentro de Apocalipse 20. A gente vai olhar primeiro para a prisão do diabo, que acontece no verso 1 ao verso 3. Então nós vamos olhar para a primeira ressurreição, do verso 4 ao verso 6. A gente vai olhar para a derrota final do diabo, do verso 7 ao verso 10. E então para o juízo final, do verso 11 ao verso 15. Apocalipse 20 é um texto que marca esse fim, não é, iminente de toda a história da humanidade. Você deve lembrar que no nosso sermão passado a gente teve finalmente a derrota das forças malignas, Satanás, o anticristo, a gente tem o falso profeta como figuras que são derrotadas pela força do Cristo vivo que vem para finalmente estabelecer seu reino na terra. Nós vamos ler Apocalipse 20 inteiro, então eu lhe acompanho a ler comigo, são apenas 15 versículos, não é um texto tão longo. Apocalipse 20, a partir do verso 1, diz o seguinte: Então vim descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O lançou no abismo, o fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, para todo o sempre. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Em 8 de maio de 1945, a Europa celebrou o que é chamado de VE Day, o Dia da Vitória na Europa, que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial naquele continente. Mas uma coisa curiosa aconteceu.
Aquele não era um tempo em que havia o WhatsApp, não era um tempo de comunicação tão fácil. Mesmo com a rendição ali assinada, muitas tropas alemãs continuaram lutando por dias em algumas regiões remotas. Combates isolados ainda aconteciam mesmo com o fim da guerra. A guerra já estava vencida, o inimigo já havia sido derrotado, mas ainda havia alguns bolsões de resistência. O mundo estava em uma transição. A vitória já era real, mas a paz plena ainda não havia chegado. O Apocalipse nos mostra algo semelhante. Jesus venceu o diabo na cruz. O fim já havia sido garantido. O diabo já havia sido preso. Mas ainda assim estaríamos entre o já e o ainda não. O milênio representa esse intervalo glorioso e decisivo entre a grande vitória e o estado eterno de paz final que é reservado aos santos. O inimigo será preso, o julgamento será definitivo e então o reino será completo. Mas ainda não se manifestou naquele momento o final dessas coisas. Ainda havia um momento em que Deus cumpriria alguma de suas promessas, em que Deus daria para a humanidade um reino terreno e presente que repetiria algo que nós encontramos em Gênesis capítulo 3. Quando uma humanidade redimida é novamente tentada pelo diabo. A diferença do livro de Gênesis, onde temos Adão e Eva caindo diante do conto do diabo, nós temos agora uma humanidade vivendo no milênio que é novamente tentada pelo diabo, mas aqui vence e permanece. Apocalipse 20 é esse capítulo onde nós já vencemos, mas ainda estamos marchando em batalha. É o intervalo entre o Armagedon e o Amém. Isso é profetizado já no Antigo Testamento. A gente muitas vezes imagina que há o arrebatamento, há então a vitória de Cristo contra as forças do mal, e então o novo céu e nova terra. Mas o Antigo Testamento dizia que entre essa vitória final e o estabelecimento do nosso reino vindouro, há um período intermediário antes desse estado eterno. Nós lemos Isaías 11, existe Isaías 65, Isaías 66, Zacarias 14, são textos que mostram esse estado onde antes da consumação final de todas as coisas, ainda há um reino temporário que se manifestaria nesse mundo. A gente tem pressa, mas Deus não. O plano dele é perfeito e ele não adianta as etapas. O milênio vem como um intervalo glorioso entre a guerra e a eternidade. Porque Deus ainda tem lições para nos dar. E Deus ainda está consumando a grandeza de toda a história da humanidade. Onde aquilo que nós lemos em Gênesis 3 é agora consumado e vencido de forma perfeita. Quando a gente lê a história da narrativa bíblica, nós temos a narrativa de um povo que não consegue permanecer fiel. Deus cria a humanidade perfeita, cria Adão e Eva, os entrega tudo. Em Gênesis 3, Satanás os tenta e eles caem no pecado. Em Gênesis 6, Deus traz então a mensagem de que o mal havia se espalhado sobre a terra. Ele traz o dilúvio, destrói a humanidade, mantém apenas uma família de fiéis. E a primeira coisa que acontece quando este Noé, que recebe alguns mandamentos que parecem com os de Adão, porque Noé deveria ser um segundo Adão, a primeira coisa que acontece é um Noé que se embebeda, então se entrega à nudez e ao pecado, maldição novamente naquela família. De novo e de novo, Deus entrega profetas, entrega juízes, entrega reis, e o povo continua andando no caminho do pecado. O segundo Adão vem. Jesus vem completando o seu ministério redentor. Deus salva um povo. E qual é a realidade sobre nós? Continuamos ouvindo a serpente nos convidando a comer do fruto. Continuamos escolhendo o caminho do pecado. Irmãos, na vitória final de todas as coisas, haverá um momento em que finalmente os remidos, na construção de uma nova sociedade, terão a oportunidade de viver uma santidade
que ao longo da história da humanidade foi prometida e não se consumou nos nossos comportamentos. Haverá um momento em que reinaremos nessa terra, neste reino milenar. Satanás voltará uma última vez para nos tentar, apenas para finalmente ser rejeitado de forma definitiva pelos santos. E então ser definitivamente lançado para o seu destino eterno de tormento. Vamos comigo para versículos 1 e 3, onde fala dessa prisão do diabo durante esses 1000 anos. Verso 1 diz: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem esses 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Alguns irmãos leem esse texto, e por causa do modo como leem Apocalipse, não como uma história com começo, meio e fim, mas como um livro cíclico que constantemente vai contando a mesma história por perspectivas distintas, alguns desses irmãos acham que o milênio representa o período da igreja, como se nós já estivéssemos vivendo esse período de milênio. Você sabe que não é assim que a gente interpreta aqui o livro do Apocalipse. Lemos como uma história. Não existe nenhuma pista textual em Apocalipse 20 que nos diga que há qualquer recapitulação, a mesma história sendo contada de outra forma. Isso aqui parece ser realmente a descrição de um momento futuro. Para entender que essa aqui é uma recapitulação da história, ou do momento que a igreja vive, a gente tem que entender que essa prisão do diabo não é uma prisão lá muito definitiva, mas é uma prisão limitada, uma mera contenção do diabo. Mas isso não parece fazer jus à linguagem do texto. O texto fala de um diabo que é amarrado com uma grande corrente. Um diabo que é preso em um abismo que é descrito no verso 7 como uma prisão, selado por 1000 anos para que o seu poder de enganar seja impedido. Ora, Paulo vai dizer que neste momento, o Deus deste século, que é o diabo, cega o entendimento dos incrédulos. Apocalipse 20 fala de um diabo que é completamente impedido de atuar. É a cessação de toda a sua atuação na terra. Quando a gente lembra de Apocalipse 9, onde a metáfora do aprisionamento é usada para falar dos gafanhotos que estavam presos no abismo e que então são liberados. Esses gafanhotos não estão atuando em nós parcialmente, porque as pragas das trombetas ainda não estão liberados, não estão em atuação agora. Satanás ainda está enganando as nações, e está enganando as nações ao longo de todo o livro do Apocalipse. Como é que esse texto então falaria de um diabo que já está preso parcialmente? Ora, a atuação do diabo vai ficando cada vez mais poderosa ao longo de todo o livro do Apocalipse, por meio do profeta, do falso profeta e do anticristo. Em Apocalipse 18, nós lemos que as nações são enganadas pelo poder de Satanás. Então, Apocalipse 20 não parece ser uma descrição de um momento presente onde o diabo está meramente contido, de forma nenhuma. É a descrição de um diabo que está plenamente preso e incapaz de atuar no mundo. Hoje, neste momento, Satanás não está preso, o que significa que ele ainda atua. Ele é o Deus desse século que segue o entendimento dos incrédulos em 2 Coríntios 4. Ele é o nosso adversário que anda ao nosso derredor tentando nos tragar em 1 Pedro 5. Ele é aquele que encheu o coração de Ananias em Atos 5. Ele é aquele que é capaz de frustrar o trabalho dos missionários em 1 Tessalonicenses 2. É dele que temos que nos proteger, usando toda a armadura de Deus em Efésios 6. O mundo inteiro jaz nesse maligno em 1 João 5. Ele é o príncipe da potestade do ar em Efésios capítulo 2. Isso não descreve alguém que está amarrado, lançado num poço com um selo sobre ele. O diabo atua e atua hoje no mundo como o nosso grande inimigo. A certeza que temos, e essa é a promessa gloriosa de Apocalipse 20, é que a atuação desse diabo será cessada e impedida por um Deus poderoso que irá amarrá-lo durante 1000 anos. Veja, esses 1000 anos podem representar um tempo literal de 1000 anos, 999, 1000, um período fechado,
Ou pode ser um termo mais figurativo, para representar apenas muito tempo. Nós não sabemos se esses 1000 anos, se esse milênio representa 1000 anos literais, ou um período que nós não temos como quantificar, mas é um período que representará um tempo de prisão do diabo. Depois desses 1000 anos, Satanás será libertado brevemente como parte do plano divino, justamente como uma forma de definitivamente vencermos a atuação do diabo. Queridos, esse texto é muito glorioso. Mostra que a nossa esperança não está em um mundo onde o mal será meramente limitado. Não em um mundo onde o mal ainda continuará sendo administrado pela igreja. Um mundo onde ainda teremos que lidar com as atuações do maligno. Não, temos certeza que haverá um momento em que o mal será plenamente paralisado. Cremos que se Deus fará isso no futuro, Deus pode estar em algum nível, Deus certamente está em algum nível fazendo isso agora. Já que lemos no livro de Jó que o diabo só consegue atuar até onde Deus permite. Alguns acham que essa é a prisão do diabo, mas não é. Mesmo que o diabo não esteja preso e ainda atue no mundo, temos a certeza que a sua atuação ainda acontece debaixo de uma mão poderosa de Deus. Ele não age livremente. Há um Deus que no momento que quiser destruirá Satanás. Ele está solto hoje. Lutamos contra o diabo, guerreamos contra ele, não baixamos nossa guarda para a atuação do maligno, mas temos paz. Não vivemos transtornados com medo do diabo. Sabe aquele papo de idosa? Não pensa no diabo, menino, que ele aparece. O que é que você faz? Você imediatamente pensa no diabo. Né? Não tem para onde correr. Não fala o nome dele não, bate na madeira. Não chama não. Muitas vezes a gente é supersticioso, tem medo de Satanás. Irmãos, nós somos atentos ao diabo. Lutamos contra ele. Mas não como quem tem medo. Lutamos contra ele porque não baixamos a guarda contra um inimigo poderoso. Mas é um inimigo que já sabemos que será plenamente derrotado. Mas ainda é um convite para uma batalha, porque o texto nos convida a um alerta espiritual. Nós não minimizamos a atuação do inimigo hoje para não virarmos presas fáceis a ele. O diabo ainda é um leão trancado numa jaula, mas ele ainda é um leão. A jaula está nas mãos do Senhor, mas ele ainda consegue nos morder. Hoje o diabo ronda, mas temos certeza que um dia ele será preso. Até lá a gente anda armado. Até lá a gente não coloca a mão nas grades do diabo. Martin Lloyd Jones, o famoso pregador de Londres, disse que o cristão que ignora o diabo é tão tolo quanto um soldado que ignora que está numa guerra. Nós não ignoramos as ciladas do maligno, lutamos contra ele, mas lutamos com paz. Deus é poderoso para amarrá-lo um dia, e Deus o amarrará um dia. A derrota do diabo é certa. Então não vivemos transtornados, como se houvesse uma grande batalha cósmica em que Jesus talvez possa perder esse combate. Não, o destino dele já está definido. Mas como um soldado ferido, ciente que morrerá, em sua maldade, ele quer levar consigo o máximo de almas que puder. O diabo está derrotado, sabe que será derrotado, mas ele quer levar consigo, pelo seu ódio demoníaco, o máximo de almas que não vigiarem no caminho da fé. Irmãos, nós não menosprezamos as ciladas do maligno. Somos atentos, porque ele ainda atua no mundo. Mas louvamos, mas nos gloriamos e encontramos paz no meio dessa guerra, ciente de que ele já está derrotado e que o seu fim virá em breve. Muitos acreditam que o diabo reina no inferno. Eu lembro muito que eu tive um professor de inglês no ensino médio, que ele falava muito, eu lá quero saber de ir para o céu, ficar lá tocando harpa com o anjo, eu quero ir para o inferno, dançar samba com o diabo. E a galera acha que o inferno é uma grande balada, onde Satanás é o DJ. Veja, essas imagens medievais de almas sofrendo torturas, de demônios torturando pessoas, essa é uma imagem de filme. Os demônios sofrerão no inferno. O inferno, o lago de fogo, não é o lugar onde Satanás reina. É o lugar onde Satanás será eternamente condenado também, junto com as almas que o seguiram.
Sabe quem reina no inferno? Quem reina no inferno é Deus. Ele será o Senhor de tudo e de todos. A condenação do inferno não é uma condenação infligida pelo diabo. A condenação do inferno é uma condenação infligida pelo próprio Deus, contra as almas que escolheram o caminho do mal e contra o diabo e seus demônios. Não se engane, o inferno é a manifestação justa da ira divina. Uma ira que também recairá sobre o diabo. Mas veja, o texto continua e fala da nossa ressurreição. Há uma condenação ao demônio, que ficará preso enquanto reinamos nessa terra, mas reinaremos ressurretos. O verso 4 vai dizer: vi também tronos, e nestes se sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Você lembra quando em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que nós vamos julgar o mundo? Há uma autoridade para julgar. João vê tronos ocupados por santos fiéis com a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Aqui ele identifica um grupo específico de mártires mortos. Eles parecem se diferir de outros mártires lá de Apocalipse 6. Aqui são objetivamente mártires que morreram durante o período do anticristo, na grande tribulação, depois do arrebatamento, por sua fidelidade a Cristo e obediência à palavra. Estes, diz o verso 4, são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão. Então esses que rejeitaram a adoração ao sistema da besta durante o seu governo e resistiram ao sinal da besta com fidelidade, serão esses que ressuscitarão nessa primeira ressurreição e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui é uma ressurreição física desses mártires para reinar com Cristo. Os restantes dos mortos, diz o verso 5, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Aqui é um pouco complicado esse texto. Esse restante pode se referir aos outros justos. Então há uma primeira ressurreição de mártires do período da grande tribulação, da ira que é derramada, e então há a ressurreição final de todos. Outros vão interpretar que, na verdade, os justos ressurgem aqui, os descrentes ressurgem para o juízo final apenas mais à frente. Não sabemos exatamente qual é o texto, mas eu não sei exatamente qual é a melhor leitura nesse caso. Pré-milenistas geralmente interpretam que os incrédulos ressuscitarão apenas no final dos 1000 anos. Aqui muitos creem que pode incluir todos os justos, ressuscitados em diferentes etapas, na leitura de 1 Coríntios 15. Um pouco complicado, mas sabemos que há aqui um processo contínuo. A Cristo, aos santos, então os mártires ressurgem em algum momento. O que sabemos é que haverá essa primeira ressurreição de mártires, ou talvez de todos os santos já nesse momento, para reinar durante esses 1000 anos. O verso 6 vai dizer: bem-aventurados, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Queridos, o texto fala que participar da primeira ressurreição é uma bem-aventurança exclusiva dos justos, em contraste com uma ressurreição geral, que talvez que vai de fato incluir os ímpios. Fala que não participarão então da segunda morte, que é o lago de fogo com a punição eterna, que juntos eles estarão imunes à condenação eterna. Os participantes da primeira ressurreição então servem como sacerdotes, em contraste direto com a separação eterna da segunda morte. O texto nos mostra, irmãos, que há um Deus que honra os seus mártires e todos os que vivem com fidelidade. Aqueles que morrem na fé ressurgem para reinar com Cristo. Esse texto é um consolo para os perseguidos. É um chamado à fidelidade a todos que vivem em liberdade na sua fé. Porque o sofrimento com Cristo não representará o fim da nossa história. Porque a morte não terá a última palavra sobre os santos. O sofrimento não será o fim da nossa história. Imagine que você é alguém condenado injustamente pela sua fé. Você morre. Muitos acham que você é culpado de um crime que você não cometeu, mas depois o seu nome é limpo publicamente. Você é absolvido póstumamente. Que benefício isso lhe trará de forma objetiva? Nenhuma.
Você morreu em condenação, morreu preso, morreu julgado, ímpio, segundo os olhos de todos. Seu nome é limpo no futuro, mas você mesmo não se beneficia disso. Nós, no entanto, que morremos condenados pelo mundo, zombados pelos descrentes, atacados e perseguidos, nosso nome será limpo e ressurgiremos em glória para colhermos os benefícios da justiça que virá postumamente sobre nós. Deus exaltará aqueles que o mundo rejeitou, porque enquanto o mundo nos decapita, Cristo nos ressuscita. Enquanto o mundo nos rejeita, Cristo nos coroa. Mesmo que sejamos queimados vivos, mesmo que percamos nossas cabeças, mesmo que nossos empregos sejam tirados de nós, mesmo que os nossos relacionamentos se esfarelem, mesmo que soframos todos os custos de uma vida de fé, reinaremos com Cristo para sempre e receberemos no nosso corpo a glória e a recompensa de uma vida vivida em fidelidade. Estaremos aqui para ver a derrota final do diabo. É isso que vemos do verso 7 ao verso 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, que pode ser 1000 anos literais ou um período não definido, Satanás será solto da sua prisão. A soltura de Satanás, então, marca o fim desse período milenar que é descrito. O texto não detalha o que acontece durante o milênio. Nós não sabemos exatamente como será esse mundo. Muitos acabam discutindo e brigando teologicamente sobre esse período. Mas vai ter santos, vai ter pessoas com o corpo glorificado, pessoas sem corpo glorificado, vai haver sacrifícios porque haverá sacerdotes. Como é que é isso? O texto não diz, se o texto não diz, a gente também não diz. A gente só imagina. Mas saberemos que esse texto, que esse período vai terminar com esse evento muito significativo. A prisão de Satanás será temporária, com um propósito definitivo. A restrição de Satanás, então, será encerrada. Então, haverá esse momento em que ele sairá, diz o verso 8, para tentar agora enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Ele tentará novamente repetir aquilo que ele fez ao longo do livro do Apocalipse. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Satanás, então, retoma o seu papel como enganador, buscando novamente oposição a Deus. Gog e Magog simboliza as nações que se rebelaram contra Deus, evocando referências de Ezequiel 38 e 39. O objetivo de Satanás aqui é mobilizar as nações para um último conflito contra o Senhor. O texto diz que o número deles é como da areia do mar. Indica uma vasta quantidade de pessoas, sugerindo um crescimento populacional durante o milênio. Mostra que mesmo em um período de governo justo, muitos ainda rejeitarão a soberania divina. E muitos ainda quererão seguir ao diabo. Que triste, irmãos. Que muitos repitam Gênesis 3. Repitam aquilo que sempre aconteceu de novo e de novo. Às vezes a gente diz, mas Deus é muito severo. Mas depois de 1000 anos, sem nenhuma influência maligna sobre o mundo, com os homens reinando com Cristo para sempre, ainda haverá aqueles que preferirão seguir o pecado. Os santos, por outro lado, continuarão firmes, seguindo o Senhor. O verso 9 diz, marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Acampamento aqui representa o povo de Deus, enquanto a cidade amada provavelmente é Jerusalém. Há um debate aqui entre uma Jerusalém terrena restaurada, a Nova Jerusalém. A gente não sabe exatamente o que aqui se refere, é um texto um pouco obscuro. Mas os ímpios, novamente, debaixo da atuação do diabo, tentarão destruir os santos mais uma vez. Pastor, de novo, as perseguições do Apocalipse. Mais uma vez, o diabo vai vir para trazer mal, sofrimento e sangue derramado. Não mais. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Deus intervém diretamente para acabar mais uma vez com a última rebelião. A destruição agora é rápida e definitiva, reafirmando o controle soberano de Deus sobre todo o mundo. O verso 10 diz que o diabo
que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Alguns tentam crer no inferno temporário, num purgatório. A condenação é para todo o sempre, diz o texto. Marca aqui então o fim da influência de Satanás. Satanás, a besta e o falso profeta agora sofrem juntos. Isso reitera a permanência e a eternidade dessa condenação. Um julgamento eterno, sem aniquilação, sem término. Irmãos, que texto intrigante. Mesmo após 1000 anos de justiça, o coração humano ainda prefere a rebelião. Isso mostra, irmãos, o quanto nós precisamos de graça, não? Isso mostra o quanto nós somos dependentes do poder e da graça do Espírito Santo. Às vezes a gente pergunta, mas como pode? Como ele pode ter escolhido o adultério, sendo de uma igreja tão boa? Como ele pode ter escolhido a apostasia, estando num casamento tão saudável? Como esse menino pode ter escolhido as drogas, o crime, estando num lar tão sólido? O pai era crente, a mãe era crente. Mas e as más influências? Os pais protegeram também, irmãos. Depois de 1000 anos de milênio, de 1000 anos de um mundo com Satanás preso, o coração humano ainda cairá nos convites do pecado. Já contei essa história muitas vezes para vocês. Eu estava uma vez conhecendo uma moça num evento que estava, esse evento de política, de religião e política que tem por aí. Eu estava com um grupo de discussão, discutindo algumas temáticas. A gente tinha terminado o nosso trabalho naquele momento. E aí estava todo mundo se apresentando, contando sua história. Era uma mocinha católica, tinha seus 20 e poucos anos. Ela falou, não, quando eu sair aqui do evento, eu vou conhecer as freiras carmelitas. E eu não sou lá um profundo conhecedor das práticas católicas, eu me interessei, você vai conhecer as freiras? Não, as freiras carmelitas são freiras que ficam dentro de celas, elas só comem pão e água, andam descalças, perdem todo o contato com a família, enclausuradas. Elas não têm quartos, têm celas. E eu fiquei meio chocado, né? Que não parece um sonho comum para uma jovem de 20 e poucos anos. Meu sonho de vida é ficar trancado numa cela. E eu fui perguntar, mas como é isso? Mas por que você quer ser freira carmelita? Ela, imagine como eu poderei então fugir do pecado estando junto com essas freiras. Aí eu, como um bom calvinista, não deu para resistir, né? Eu falei, mas você não sabe que você vai levar com você a raiz e o fundamento de todo o pecado que te acompanha. Ela levou a mão ao peito. Perguntou, o quê? Eu disse, você. Você vai levar você para a cela. Significa que você vai levar muito pecado para a cela. Porque o pecado não está na cultura. O pecado não está nas coisas aí fora. O pecado não está ao seu redor. O pecado está no seu coração. Você vai continuar pecadora numa cela. Você vai continuar pecadora comendo pão e água. Você vai continuar pecadora sem ter nenhum contato com o mundo externo. Porque o teu pecado está com você. Você não tem como ir para a cela sem você. Porque no fim das contas, a única forma de fugir do pecado é encontrando Jesus. Bom, não sei o que aquela pregação fez no coração dela. Mas eu sei que depois de 1000 anos, os homens ainda escolherão o mal. Porque o pecado, irmãos, não está lá fora. O pecado não está no diabo. O pecado está na gente. A gente adora botar a culpa no capeta, né? Irmãos, eu caí na tentação do maligno. Parece uma linguagem espiritualizada, mas às vezes pode ser uma linguagem de fuga. Eu quero culpar Satanás pela decisão que eu tomei. E a gente não desconsidera as tentações do diabo, claro, mas o diabo é incapaz de te fazer pecar sem você querer. O diabo é incapaz de fazer você tomar atitudes que você não desejou. O diabo tem influência, mas o ato é seu e a culpa é sua. O pecado é seu. Lutamos contra o diabo, meus irmãos, mas sabe, no fim das contas, depois de 1000 anos de um reino de paz, onde haverá ressuscitados,
onde o anticristo terá sido vencido depois de 1000 anos, o coração humano ainda desejará fugir de Deus. Irmãos, isso te aterroriza um pouco? Que me aterroriza um pouquinho. Isso te deixa com medo? Porque a gente pode mudar o que é fácil. A gente pode mudar as circunstâncias externas, mudar o ambiente, mudar as amizades, mudar de igreja, mudar as leituras, mudar os filmes. A gente pode mudar tudo que está ao nosso redor. E isso é maravilhoso. Mas se a gente não lutar contra o que está aqui dentro, eu não tenho mais medo do diabo do que eu tenho medo do Iago. Meus queridos, ninguém é mais poderoso para destruir a minha vida do que eu. Lutamos contra o diabo, mas o seu grande inimigo a ser vencido no fim das contas é você. Porque o mal está aí dentro. Satanás só pode trabalhar com aquilo que você entrega na mão dele. Ele vai trabalhar, ele vai usar, mas você tem que entregar. E quantas vezes entregamos, meus irmãos? Achamos que o ambiente forma o homem, lê do engano. Mesmo em um ambiente perfeito, como era no caso do Éden, como é no caso do milênio, os corações ainda escolhem o pecado. Porque no fim das contas, se não for a graça inabalável de Deus, na última guerra, que só tem Cristo como vencedor, nós estaremos do lado do mal. A nossa esperança é que a última palavra, que a palavra final da história não será do diabo. A palavra final da história não será do pecado. A palavra final será de Cristo. A palavra final será o fogo de Deus, que vem para consumir o diabo. E será uma glória eterna reservada àqueles que permanecerem fiéis ao lado desse Cristo. É isso que nós vemos do verso 11 ao verso 15. Deus traz fogo para punir os ímpios, mas haverá um grande trono branco de juízo, que trará glória àqueles que permanecerem fiéis. É o que nós lemos no verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que está assentado nele. Sabe o que me chama a atenção? É que as descrições que João faz daquele sentado no trono sempre são meio misteriosas. Eu vi alguém que o aspecto era como se fosse assim assado. Parece sardônio, parece jaspe, tem um arco-íris. Aqui a linguagem de João é muito direta. Eu vi um grande trono branco, eu vi aquele que está assentado. João não diz isso com clareza, talvez eu esteja levando o texto um pouco além do que ele se propõe. Mas eu imagino que aqui foi quando finalmente João teve uma revelação mais plena da pessoa de Deus sentada no seu trono. Um trono que simboliza pureza e justiça pela sua cor branca. O texto diz que a terra e o céu fugiram da presença deles. O que indica o desaparecimento da velha criação, preparando o caminho para essa nova ordem que se estabelecerá no capítulo que vem. E não se achou lugar para eles, diz o texto. Sugere que a criação anterior não é mais necessária no plano eterno de Deus. O verso 12 diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Todos os mortos, então, agora, são ressuscitados para o julgamento, sem distinção de status ou de posição. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Os livros aqui registram as obras das pessoas. Não sei se você cresceu adolescente na igreja, mas você deve ter ouvido falar do terrível telão do Apocalipse. Você cresceu com essa? É o telão, onde todos vão ver no data show os seus pecados. Bom, a gente não tem a descrição de nenhum telão, mas a gente tem a descrição de livros. Não acho que vai ser nenhum Kindle ou nenhum tablet. Parece ser livros literais aqui do texto. E esses livros registram as nossas obras. Por essas obras seremos julgados. Enquanto o livro da vida contém o nome dos salvos. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O julgamento, então, é baseado no modo como nós vivemos, meus irmãos. Eu preciso que você lembre disso. Somos protestantes, cremos em justificação pela fé e pela fé somente. Mas nós não cremos que a justificação pela fé permite que vivamos vidas miseráveis de pecado. Somos salvos pela fé,
mas essa fé será evidenciada, julgada e avaliada pelo modo como vivemos essa fé. Eu não sei você, mas muitas vezes eu vejo algumas postagens na internet, algumas pregações, que fazem parecer que porque somos justificados pela fé, a gente pode viver qualquer vida. E a gente se entrega ao adultério, se entrega à pornografia, se entrega ao egoísmo, às iras, às blasfêmias, vive igual um ímpio. Mas é pela fé e Jesus vai nos salvar. Eu não leio isso na Escritura. Eu não leio isso em Romanos, quando Paulo fala que a gente não se entrega ao pecado porque é salvo. Eu não leio isso em 1 João, quando João diz que pela fé eu não entro mais no caminho do pecado. Eu não leio isso em Tiago, quando fala que uma fé que se entrega ao pecado é uma fé morta, que a fé genuína é aquela que se prova pelas obras. Eu não vejo isso em Jesus, quando Jesus em Mateus 16 fala que ele virá para julgar os homens segundo as suas obras. Somos salvos pela fé e pela fé somente, porque não temos justiça para sermos salvos. Mas é o modo como vivemos que evidenciará se tivermos fé ou não. Não se engane. Se você tem entregado a sua vida ao pecado, se você tem entregado a sua vida à imoralidade, se você tem vivido uma vida dupla, não se engane. Você não vai ser contado do lado dos salvos. Não se engane. A fé bíblica não é uma declaração na boca. A fé bíblica é uma entrega de vida. Você é salvo pela fé, mas uma vez que você é salvo pela fé, você vive de acordo com essa fé. Porque a fé sem obras é morta. É uma fé que provém do diabo, é uma fé falsa. No dia do Apocalipse, os livros que serão abertos terão os registros das nossas obras. Andamos de acordo com essa fé ou não? O que nós sabemos como cristãos é que essas obras nunca serão suficientes para nos salvar. Vivemos pela fé, agimos de acordo com essa fé, mas ainda que a gente haja plenamente e perfeitamente, isso não nos salva. Pastor, isso não é uma contradição? De forma nenhuma. As obras não nos salvam, as obras são só fruto daquilo que nos salva. Se eu tenho só obras, as obras são incapazes, porque elas não são o bastante. Mas elas são evidência de que, de fato, há uma fé genuína aqui dentro. O texto fala, no verso 13, que o mar entregou os mortos que nele estavam, o que se refere simbolicamente a todos os mortos, sem exceção. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, o que representa essa abrangência total do julgamento divino. E foram julgados um por um, segundo as suas obras, diz o texto. Essa é a abrangência do julgamento divino. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Esse é o destino final, irmãos, de todos os que rejeitam a graça divina, o que confirma a separação eterna de Deus como o julgamento final dos ímpios. Irmãos, todos compareceremos diante de Deus um dia. Não há parcialidade, não há jeitinho, não há escapatória. Há um livro, irmãos, o livro da vida, que representa se nós realmente encontramos fé nesse Cristo genuíno. Irmãos, esse é um texto muito urgente. É urgente sobre finalmente entregarmos a vida a Jesus. Talvez você venha aqui convidado por alguém e ainda não tenha fé genuína. Esse texto mostra a urgência de você entregar a sua vida a Cristo, porque um dia você vai contemplar Cristo face a face, e apenas se o seu nome estiver lá, é que você estará do lado dos salvos. Esse texto mostra a urgência de consertarmos a nossa vida. Um dia estaremos diante do Deus vivo, todos compareceremos diante dele e as nossas obras estarão escritas. Nossas obras serão lidas, nossas obras serão avaliadas, seremos julgados pelo próprio Deus diante de um grande trono branco. Ah, irmãos, é urgente consertarmos as nossas obras em comunhão com o Senhor. Irmãos, quão urgente não é apoiarmos e nos envolvermos com a obra missionária, levarmos o evangelho aos perdidos, pregarmos para aqueles que não sabem que o dia encontrarão o Senhor. Quantos não estão em ignorância?
Quantos não rejeitam e não zombam desse evangelho, um dia estarão diante do Cristo vivo. Como podemos reter a pregação do evangelho àqueles que estão à nossa volta? Como podemos não apoiar missionários, não investir na mensagem do evangelho, tirar missionários do campo, ou não enviar mais missionários para o campo? Quando foi a última vez que sofremos pelos nossos parentes descrentes? Quando foi a última vez que choramos pelos nossos colegas de trabalho que não têm Cristo? Quando foi a última vez que sentimos dor e peso no coração por aqueles que conhecemos que não têm ouvido essa mensagem? Um dia, pessoas que passaram pela nossa vida encontrarão o próprio Deus. E, infelizmente, irmãos, vivemos como se o juízo final nunca fosse acontecer. Não pregamos para aqueles que estão à nossa volta, não falamos dessa mensagem para aqueles que nos rodeiam. Deixamos que muitos vivam na ignorância, sem que a nossa voz proclame a verdade de que um dia todos estaremos diante do grande trono branco. Jonathan Edwards escreveu que Deus tem reservado o dia do juízo para que todo o universo veja a justiça de sua ira e a glória de sua misericórdia. Será a manifestação final, irmãos, da misericórdia e da ira de Deus. A minha pergunta para vocês é: nós estaremos prontos para esse julgamento? Nosso nome estará escrito no livro da vida? Teremos as obras que representam uma vida transformada? Teremos a postura de humildade de quem sabe que essas obras não compram a salvação? Teremos a postura do publicano que não consegue olhar para o trono e bate no peito pedindo misericórdia do Deus vivo, sabendo que suas obras são insuficientes? Oh, irmãos, tudo que o mundo oferece é temporário. Tudo o que o mundo nos oferece é um prazer passageiro. Apenas Cristo nos oferece o que é eterno. Porque teremos registrado no nosso livro tanto pecado? Porque teremos escrito no rolo das nossas obras tanta maldade, tanto egoísmo, tanta negligência, tanta blasfêmia, tanta preguiça, tanta inutilidade? Porque deixaremos que nesse livro se acumulem tantas coisas que nos envergonharão diante do trono branco no último dia? Porque vivemos como se nunca fôssemos prestar contas diante de Deus. Ah, irmãos, quantas coisas da minha vida eu me envergonho. E sei que um dia eu estarei diante do Senhor com as minhas obras escritas lá. Quantas vergonhas eu sei que você tem na sua vida? Dos momentos que você foi lascivo, dos momentos que você foi preguiçoso, negligente, iracundo. Quantas maldades já não estão acumuladas nos nossos livros? Meus irmãos, a nossa esperança, no entanto, não está na qualidade daquilo que está escrito a nosso respeito. A nossa esperança está no poder do sangue precioso de Jesus, que há de cobrir os nossos livros e então apagar o acúmulo da nossa maldade. Porque pela fé cremos naquele que pode rasgar todo o contrato de dívida que nós acumulamos contra nós. Que pela sua boa e graciosa mão poderá limpar tudo aquilo que nós mesmos escrevemos contra nós na ficha corrida que estará diante de Deus. Nossa esperança está na fé, na confiança genuína, na obra perfeita desse Cristo. Por Ele, tentamos viver uma vida mais justa. Por Ele, tentamos viver uma vida que representa a sua bondade. Por causa dessa graça maravilhosa, lutamos contra cada um dos nossos pecados. E quando caímos e escrevemos mais uma declaração de condenação contra nós no livro, nos prostramos mais uma vez diante dEle, com o coração contrito, mais uma vez clamando por misericórdia, diante daquele que nunca retém a sua mão de graça. O livro diz que o diabo será lançado no inferno, que o mundo será julgado, que os santos reinarão, que a eternidade começará. E é como se o livro perguntasse: você está preparado para isso? Você está vivendo a sua vida de acordo com isso? Hoje você ainda pode ter o seu nome escrito no livro da vida, mas haverá um dia
que o tempo de escrever cessará. O livro vai começar a rodar na gráfica e não haverá mais tempo de fazer nenhuma edição. Haverá um dia em que esse livro será aberto. E é nesse momento que será separado quem entregou a sua vida ao Cordeiro e aquele que preferiu confiar na qualidade das próprias obras. Esse livro nos implora. Apocalipse nos conclama, como quem insta repetidamente. Abandone o pecado, fuja das obras do diabo e creia naquele que pode escrever o nosso nome em um livro que garante que reinaremos para sempre com aquele que senta no grande trono de glória. Que o Senhor nos ajude e nos traga para a sua presença, que o Senhor nos livre do nosso pecado e nos perdoe das nossas muitas falhas. Que apesar de toda a condenação que se acumula no livro que tem o nosso nome, que possamos confiar no livro que tem o nome de Cristo, onde ele escreve ao fim de todo o contrato de dívida, pago, quitado, consumado. E creiamos no poder dessa consumação. No santo nome de Jesus. Amém.